Falar hoje sobre meditação para advogados. Um assunto muito importante, porque o advogado, ele trata de pessoas, com pessoas, via de regra em situações delicadas, situações difíceis. As pessoas chegam ansiosas, estressadas por causa do processo, não poderia ser diferente, é normal que isso aconteça. E o advogado, por lidar com pessoas nessa situação, ele deve entender de pessoas, obrigatoriamente deve entender de pessoas. E como que começa a entender de pessoas? Começa a entender de pessoas por si próprio, né? Essa autopercepção. Porque para você lidar com humanos, você primeiro precisa saber lidar com você mesmo. Então, a meditação para o advogado, eu reputo algo essencial. Ele precisa saber lidar com as emoções das pessoas. E para você saber a emoção da pessoa, você precisa primeiro saber das suas emoções. As emoções, elas movem o mundo. Ela move você. E o advogado, ele precisa alcançar esse autoconhecimento, precisa alcançar essa gerência da inteligência emocional. Sem o autoconhecimento, sem a inteligência emocional, o advogado ele vai ser levado por um turbilhão de emoções que rondam a vida dele e ele vai se perder, né? E quando a pessoa se perde nessas forças psicológicas, nas dores dos outros, fica muito difícil de se reencontrar. Então, para o nosso próprio crescimento, para que nós possamos inspirar as pessoas que estão ao nosso lado, que estão caminhando com a gente, é necessário que o advogado se transforme. E essa transformação, ela é interna, ela não é algo externo. Essa transformação, ela é interna. Quer dizer, nós, aqui hoje nessa live, o desejo que nós temos é que vocês possam iniciar esse caminho de autotransformação, não é? De busca de uma paz, de uma serenidade interna, para que vocês possam lidar com os problemas dos outros, além dos seus próprios problemas. Então eu gostaria de agradecer a todos que estão aqui ao vivo e aqueles que vão assistir posteriormente, por estarem dispostos a caminharem, a explorarem esse caminho do autoconhecimento, esse caminho da inteligência emocional. Porque as pessoas, elas estão ligadas, elas se motivam, elas agem pelas emoções. E a emoção, ela é controlada através da inteligência emocional. Então é um círculo que nós temos que vai cair no autoconhecimento, tanto para você lidar com as emoções quanto com a inteligência emocional, você precisa ter o autoconhecimento. E o caminho mais seguro para o autoconhecimento é, sem dúvida, a meditação. É o mais seguro, é o mais fácil que nós temos nessa jornada. De forma que o que é o autoconhecimento? A gente pode dividir o autoconhecimento em dois grandes grupos, o autoconhecimento pessoal e o autoconhecimento profissional, já que aqui nós estamos falando de autoconhecimento para os advogados, meditação para os advogados. Esse autoconhecimento pessoal e profissional são os objetivos que você tem. Não é? Você precisa ter isso aclarado em sua mente
quais são os objetivos pessoais, quem você quer ser, se você prefere ter uma vida agitada, uma vida sem obrigações, uma vida com viagens, uma vida sem viagens, mais caseiro. O que te move? O que te motiva a fazer as ações no seu dia a dia? Você quer praticar algum tipo de esporte? Você não quer praticar um tipo de esporte? Você deseja que tipo de casa? Que tipo de carro que você quer ter? Você está mais ligado a essa vida, uma visão de bens materiais ou uma vida mais família, mais espiritual? Então, isso tudo você precisa ter aclarado, no seu aspecto pessoal. No seu aspecto profissional, você precisa saber da sua carreira. Você está feliz com a sua carreira? Você quer algo a mais? Aonde você quer chegar? Não é com a sua carreira. Você quer fazer uma pós-graduação? Você quer fazer um concurso? Como é que você se imagina daqui a 1 ano, daqui a 10 anos? Não é? Você quer mudar de profissão? Está feliz na advocacia? Então, o autoconhecimento ele vai compreender essa profunda autopercepção, esse profundo autoconhecimento que você tem que ter de você. E aí você começa e deve explorar os seus sentimentos, as suas emoções, seus pensamentos, prestar atenção nos seus pensamentos que vai à sua cabeça, prestar atenção nas suas crenças, o que você acredita, prestar atenção nos seus valores, nos seus pontos fortes, nos seus pontos fracos, as motivações que você tem na sua vida. E você só consegue isso através da introspecção. Não é possível você encontrar a resposta para quem você quer ser ou aonde você quer chegar na sua profissão, perguntando para o seu namorado, para a sua namorada, para a esposa, para o cachorro, viajando. Não é externo que você vai conseguir essas respostas. E também é um trabalho a longo prazo, né? A gente muda, as nossas concepções de vida, elas mudam de acordo com aquilo que acontece. Mas você precisa se conhecer até para ter o conhecimento que houve uma mudança. E por que isso mudou? Não é dentro da sua perspectiva. Então, as suas características pessoais, as suas características profissionais, você precisa ter o conhecimento. Eu dou boa noite aí a todos, o pessoal está chegando. Meu amigo Léo, Dr. Cristiano, psicólogo, Sérgio, psicólogo, Fabiane, Ana Lug, PK, Brenda, Direito Veterinário, doutora Solange. Boa noite a todos. A gente está falando sobre meditação, que a gente precisa, a importância da introspecção para a gente ter o autoconhecimento, para a gente saber as nossas características, daquilo que a gente gosta, do que não gosta, os nossos hábitos, hábitos bons, hábitos ruins, os nossos padrões de pensamento, os padrões de pensamento, o que vem na nossa mente, porque o autoconhecimento ele começa dentro da nossa própria mente e ele vai refletir no exterior. Não é você colocando uma roupa, viajando ou tendo um relacionamento que você vai refletir o seu interior. É exatamente o contrário. Você reflete no seu exterior aquilo que está dentro de você. E o problema grande na sociedade é que as pessoas não se enxergam, né? Elas não têm essa autovisão do que elas querem, do que elas gostam, os seus desejos, os seus valores, não conhece as suas emoções, não sabe das suas reações. Então, uma pessoa que tem consciência de si própria, ela vai identificar suas forças, vai identificar suas fraquezas, vai trabalhar em cima das suas fraquezas, vai
fortalecer aquilo que ela já é forte. E isso é o primeiro passo que você tem que dar, é ter essa consciência daquilo, de quem é você, do que você quer, onde você quer chegar, para você ter uma vida saudável, para você ter uma vida bem sucedida. As pessoas vivem hoje muito em decorrência mesmo das redes sociais. No futuro, o que gera grande ansiedade, a pessoa fica sempre pensando no amanhã, na semana que vem, no ano que vem, se esquece do presente, ou ela se liga muito ao passado, o que aconteceu, os fatos que aconteceram na vida dela. E se ela se liga ao passado, nós vamos ter como resultado a depressão. Se ela se liga muito ao futuro, o que vai acontecer amanhã, depois da manhã, ano que vem, ela se liga muito à ansiedade. Via de regra, a pessoa vai ter que ter um remédio para dormir, um remédio para acordar, se ela entrar dentro desse labirinto, dentro dessa constância de pensamentos. E a forma que você tem de reconhecer os seus sentimentos, do que afeta você, do que você está pensando, é você parar e se autoanalisar, né? Você parar e observar o seu sentimento, observar o seu trabalho, o que você fez naquele dia, quais são as suas perspectivas, saber se motivar espiritualmente, fisicamente. A pessoa às vezes quer fazer exercício físico, mas não sabe como se motivar, porque exatamente ela não sabe o que ela precisa pensar ou deixar de pensar para ter aquele tipo de comportamento, para começar e para se manter no seu percurso que foi planejado. Então, esse jogo todo de saber esperar, de reduzir o medo, de reduzir a ansiedade, de trabalhar a depressão, é tudo dentro da nossa cabeça. Nós estamos no controle da nossa cabeça e para você ter esse controle, você precisa se autoconhecer. Você precisa ter consciência do que passa na sua cabeça, o que passa na sua mente, porque é isso que vai afetar a sua vida. O que você faz ou deixa de fazer surge primeiro no seu pensamento, no padrão de pensamento, nos seus hábitos que você cria através dos seus pensamentos, que podem ser bons, podem ser ruins, podem ser ligados à vida profissional, pode ser ligado à vida pessoal, de forma que existem formas de vocês apagarem os pensamentos ruins da cabeça de vocês. Eu cito aqui o Ho Oponopono, que é uma técnica indígena havaiana, que depois vocês podem pesquisar, aqueles pensamentos recorrentes dentro da cabeça, que sempre voltam por causa do passado, porque o ego quer, via de regra, te machucar, te jogar para baixo, por coisas que você fez, ou que você foi vítima, ou que fizeram com você. Você pode apagar esses pensamentos. E essa técnica muito eficiente, chamada Ho Oponopono. O Ho Oponopono é uma forma de você deletar pensamentos, de você começar a controlar aquilo que vai dentro da sua cabeça, apagar essas memórias e dominar o que vai à sua mente. É claro que é muito mais vantajoso você ter pensamentos positivos do que pensamentos negativos. Você ser uma pessoa positiva. Não é você viver no mundo da fantasia, mas a energia que você gasta para ter pensamento positivo ou pensamento negativo é a mesma energia. Se você entra numa espiral de pensamentos negativos, só vai piorando. E você precisa ter o controle dos seus pensamentos para que eles sejam positivos, para você alcançar a fazer as coisas boas na sua vida. Porque o pensamento ele vai preceder a ação. De forma que na sua vida amorosa, na sua vida pessoal, na sua vida profissional, no seu sentimento, você precisa primeiro pensar da maneira correta. Você primeiro precisa tirar os pensamentos pesados, pensamentos errados e colocar esses pensamentos positivos.
Eu criei coragem mesmo para falar isso aqui para vocês, que isso é uma coisa muito pessoal. É para nós juristas, né, advogados, estar falando disso é algo muito difícil no primeiro momento, porque é algo pessoal. Mas eu criei coragem a partir do momento em que comecei a perceber que os grandes executivos das grandes empresas, todos eles fazem meditação. Se você for lá no site da OAB, do Conselho Federal, você vai ter textos sobre meditação. O que o pessoal chama de coaching, né? O coaching é muito isso, de você se autoconhecer e ensinar esse tipo de situação. Eu não sou coach, também não sou Buda, estou longe disso tudo, mas eu vejo as pessoas muito agitadas, né, no seu lado emocional, porque desconhecem a si próprio. Elas não conhecem o que passa na sua cabeça e vai muito no oba-oba da vida, como fosse aquela música do Martinho, da Vila, Deixa a Vida Me Levar. E a pessoa vai nessa onda daí, sem controlar os pensamentos, sendo influenciada por músicas, por filmes, por postagens, por memes, pela cabeça dos outros. E isso vai fazendo a percepção dessa pessoa que ela tem por ela própria. E não é nada bom, né? A sociedade ela vai no caminho de materialismo o mais baixo possível, porque não tem nada de errado você querer viajar, ter uma roupa, ter um carro, ter uma casa, mas o materialismo exacerbado, externo, sem nenhum vínculo de valor. Simplesmente para exibir para o próximo, né? Não é uma questão de valor próprio, mas uma questão de você demonstrar para o outro. E os memes, nesse sentido, eles acabam te levando para um caminho que não é muito bom para você construir aquilo que é positivo dentro da sua cabeça. Mas você só tem conhecimento disso quando você para pensar o que vai na sua cabeça. Se você não para, você vai na onda. E eu analisando, então, esses sites, os podcasts, os canais de YouTube dos grandes executivos, nós pudemos perceber que há uma preocupação com o autoconhecimento. Inclusive, nas empresas, nas grandes corporações, eles prestam muita atenção se você tem esse cultivo do autoconhecimento, da meditação. Hoje, nas empresas, não se fala mais no QI, você fala em inteligência emocional. É o que realmente vai trazer engajamento para a empresa, é o que vai trazer crescimento para a empresa. Não é? Essas empresas, elas anseiam por executivos, por pessoas sensíveis, capazes de cultivar a empatia, que é você se colocar no lugar do outro, capazes de enfrentar crises, capazes de enfrentar pressões do dia a dia e trabalhar com resiliência, não é? Se adaptando às dificuldades da vida, que é normal e todo mundo tem. E as empresas acharam esse nicho. Se vocês forem pesquisar os sites, os podcasts, o YouTube desses executivos, e eu cito aqui o site administradores.com, vocês vão perceber que grande parte da discussão deles é o autoconhecimento. Coisa que aqui no meio jurídico a gente nem discute, mas no meio executivo, por causa da pressão, você precisa saber controlar os seus pensamentos, controlar a sua resiliência, porque nós somos testados diuturnamente, todos os dias, todas as horas, todos os minutos. Nos momentos difíceis é que nós somos testados, naquele momento que há uma rejeição amorosa, que há uma crítica à sua pessoa, ao seu trabalho, que há uma perda, que há uma traição, quando a gente leva um golpe. Nesses momentos é que nós somos testados. É nessas turbulências é que nós nos conhecemos. E aí tem gente que paralisa. Acontece um problema na vida, fica paralisada, ela não faz mais nada, ela entra em depressão, ela desespera, ela quebra as coisas, ela grita, ela chora, tem arroubos de emoção.
às vezes por problemas pequenos. No trânsito a gente vê muito isso. A pessoa te fecha e você tem uma reação ali inesperada, de forma que essas turbulências, essa reatividade automática, incontrolável, é um resultado de uma pessoa que não tem um autoconhecimento, que não tem uma forma de se autoestudar. A Fabiane falando, grandes profissionais são desligados não por incapacidade técnica e falta de inteligência, e sim falta de inteligência emocional. Exatamente isso daí. A inteligência emocional hoje, ela vem dominando os aspectos profissionais, os aspectos dessas grandes corporações, e nós, que somos advogados, estamos em meio a uma turbulência grande de emoções, de sentimentos, de processo, de prazo, de leis mudando todos os dias, jurisprudência mudando todos os dias, cliente ligando chorando. Nós precisamos saber lidar com essas emoções, porque isso é o mais difícil. Na advocacia, você ultrapassa várias barreiras, mas a barreira maior é essa barreira de você saber lidar com o problema dos outros ao longo de um prazo estendido, alargado. Então você precisa se conhecer, saber das suas reações nesses momentos. Ter um estudo de como você reage nesses momentos. Também ter a empatia de você saber se colocar no lugar do outro, entender o outro, entender como o outro pensa, que é uma coisa também muito deixada ao lado da nossa sociedade. No aspecto político a gente vê muito isso. Se você tem um partido político, você não aceita o outro, porque você não sabe se colocar no lugar do outro, e vice-versa. E aí a gente tem que parar. Será que faz sentido o preconceito? Faz sentido você se achar 100% correto, o outro 100% errado? Então, nós temos nos nossos relacionamentos dois tipos de pessoas, dois grandes grupos que vão se subdividir em vários outros, mas enfim. Existem aquelas pessoas dissonantes. Elas afastam as pessoas, elas tentam controlar as pessoas através do medo, através da ameaça, demissão, de traição, de desvalorização, de desconfiança. Elas se ligam muito à motivação extrínseca, via de regra o dinheiro ou o poder, e tem uma distância emocional, porque essas pessoas elas aprenderam a viver assim, não é? A ter essa vida dentro da sociedade, que ensina muitas vezes você a dominar o outro pelo medo, pelo terror. E aí você gera um tanto de psicopata, gera um tanto de pessoas que agem pelo medo, e aí você tem burnout, que é essa doença psicológica que vem afetando centenas de milhares de trabalhadores pela pressão. Você tem escritórios de advocacia mal falados, todo mundo aqui sabe, que advogados que entram no escritório e são explorados até onde não poder mais, e claro, isso reflete no mundo externo, na visão que se tem daquele escritório, porque são pessoas que estão ali no comando dissonantes. Do outro lado, você tem pessoas que são ressonantes, que é o lado reverso da moeda. São aquelas pessoas que têm empatia, são aquelas pessoas que se colocam no lugar do outro. Ana Paula, lembrando tempo que era aluna, que bom, Ana Paula. Meu professor Marcos, buonasera, Marco, come stai bene? Piacere de ter lui aqui conosco. Grazie mille. Bittencourt e o pessoal está chegando aí. Podem comentar à vontade aí, gente. Então, esse tipo de pessoa ressonante é aquele que vai gerar empatia, é aquele que vai se colocar no lugar do outro, que o outro tem uma história, que o outro tem uma verdade, e você precisa alcançar essa verdade, né? Eles agem por motivações intrínsecas, o propósito,
inspiração, ele gera engajamento no grupo, ele gera um desafio de acordo com a competência da pessoa, geram confiança em si e confiança nos outros e faz todos se sentirem bem. E para você ter essa percepção, você precisa partir do autoconhecimento. Você precisa partir da sua forma de lidar com o outro, e lidar com o outro é prioritariamente lidar com você mesmo. É você ter esse autoconhecimento que é a base da inteligência emocional, de você ter esses propósitos bem definidos. E já diz um provérbio africano que a pior prisão é a prisão dentro da sua cabeça. A pior prisão é aquela prisão que você não consegue sair, desvincular, não é, as ideias, os pensamentos recorrentes na sua cabeça, muitas vezes implantados por outras pessoas que sabem fazer jogos psicológicos, pela sociedade que colocam valores falsos, e você fica naquele pensamento recorrente. E é o pior inimigo que você pode ter é você próprio. O pior inimigo, a pessoa mais crítica que você pode ter é você próprio. Não há um inimigo fora, externo de você, que seja tão perigoso e que haja de uma maneira tão eficiente, de uma maneira tão objetiva do que você próprio. Se engana aqueles que pensam que quem está preso fisicamente nos presídios, que é horrível, é terrível, mas que eles sofrem mais do que aquela pessoa que tem essa prisão mental. Porque a prisão mental, ela é 24 horas por dia. Você não consegue dormir, não consegue acordar, não consegue trabalhar, não consegue fazer nada, porque você está preso dentro dos seus pensamentos. A Ludmila Paiva perguntando se tem algum livro. Tem um livro que eu deixei aqui até do lado, que para vocês que querem começar o autoconhecimento, eu aconselharia ele, que é um livro de uma sabedoria japonesa que se chama Ikigai. Esse livro aqui. Ikigai. O Ikigai, ele ensina você a ter um propósito na vida, a ter uma linha de pensamento na vida. Não é bens materiais, são estruturas supramateriais. E esse livro ensina você a ter esse tipo de pensamento, e para você chegar a uma conclusão do que você quer na sua vida, o que deve motivar a sua vida de hoje até o último dia da sua vida, você precisa de autoconhecimento. Então, a primeira dica de livro que eu dou é esse Ikigai. É você encontrar o seu Ikigai, você encontrar a sua motivação na sua vida, que vale a pena você trabalhar nela daqui para frente. Não é? E aqui você precisa do autoconhecimento, e o livro te ensina a ter esse autoconhecimento. Obrigado, Débora. Obrigado você por estar aqui, acompanhando a gente. Então, esse é o primeiro livro, mas eu vou dar outras dicas aqui interessantes. Então, nada pode fazer mais mal a você do que você próprio. Inclusive, o relacionamento abusivo ou o relacionamento tóxico, que são diferentes, porque o relacionamento abusivo, um dos parceiros age dolosamente, né, com a intenção de te aprisionar emocionalmente. O tóxico não, ele não tem noção, agride, bate, xinga, mas não tem noção do que está fazendo, do que está acontecendo. O abusivo, a pessoa tem conhecimento, tem uma intuição que aquilo ali vai te afetar psicologicamente. Nada pode fazer mais mal do que você próprio, a partir do momento que você deixa o outro entrar na sua vida por causa da falta do autoconhecimento, por causa de você não perceber que existe um limite entre ter relacionamento e ter a falta de respeito através do outro. E aí a Ana Paula falando da motivação, até para você se motivar, como você faz para se motivar? Você precisa se conhecer. Como você faz para nadar, para correr, para estudar, para ter uma vida saudável, para ter bons hábitos? Você precisa se conhecer.
Saudade das aulas, o jeito que você fala, pena que é cruzeirense. Pena não, graças a Deus. Pois ninguém é perfeito, né, Sofia? Sinto muito por você. Obrigada pela indicação do livro. Ok, Ludmila, vou falar mais coisas aqui. Até para você saber o seu time de futebol, por que que você torce por ele, você precisa ter um autoconhecimento, né? E aí, vocês já perceberam como é importante, tanto para o trabalho quanto para a vida pessoal, você ter esse autoconhecimento, senão esses grandes empresários, grandes executivos, presidente da Bayer, presidente da Fiat, presidente dessas grandes empresas, presidente da Apple, nunca, em tempo algum, eles chegariam a um posicionamento que tem sem autoconhecimento. Nunca, em tempo algum, eles chegariam e se manteriam no poder dessas empresas, no controle dessas empresas, sem ter essas qualidades. Por isso, o mundo corporativo tem cada vez mais se preocupado com a inteligência emocional. A Fabiana falando, tenho dado atenção ao meu autoconhecimento. Há um mês fui desligada de uma empresa que era executiva, com bom salário. Ter o conhecimento do meu propósito? Exatamente, porque você está feliz na empresa? Você está feliz com o seu trabalho? Muitas pessoas trocam o trabalho, que vai render ali um valor extrínseco, que é o dinheiro imediato, por um sonho, pela intuição que fala para seguir um outro caminho. E aí a pessoa se adoece. A pessoa somatiza o seu sentimento em doenças. E aí o preço sai muito caro, que é a saúde, que é a felicidade. Então você se escutar, se está feliz no lugar ou não, dar uma confiança na vida, confiar em você próprio, faz parte do processo de autoconhecimento, porque você precisa se autoconhecer para ter as decisões positivas e arrumar a sua vida de acordo com aquilo que você acha e julga certo e julga correto. E aí eu chamo a atenção para vocês num termo novo, que é a metanoia. Aí chegou a Gisele Victor, minha amiga também de longa data, que é professora de yoga. E yoga tem tudo a ver com autoconhecimento, é um dos caminhos, porque o yoga você faz uma meditação ativa. Então é algo muito importante, é uma das formas de autoconhecimento, corporal e psicológico também. TV Venda Nova, seja bem-vindo, também entrou, parceira nossa na OAB. Que bom, então uma turma boa aí. E aí eu trago para vocês esse conceito novo de metanoia. O que é a metanoia? A metanoia é o seguinte: os pensamentos que você tem na cabeça, as ideias que você tem, essa voz que você tem na sua cabeça, que quando você fecha os olhos vem os pensamentos recorrentes, isso daí é o ego. O ego é algo muito bom. A gente precisa do ego para se desenvolver. Mas o ego ele é influenciável por essas forças externas, influenciados pelos outros, pelos memes, pelos valores da sociedade. E o ego, ele é muito cruel com a gente. O ego, ele sempre está jogando a gente para baixo. Atrás do ego, que é o silêncio absoluto, que é essa tela em branco ou escura que você tem, a nossa base, que é o silêncio dentro de nós, dentro da nossa cabeça, somos nós, e nós falamos self. O self é o nosso verdadeiro eu, são os nossos verdadeiros valores. O ego, ele é construído desde a nossa infância, com os nossos traumas, as nossas verdades, o que falaram para a gente que seria bom ou não seria bom, e a gente vai desenhando numa tela em branco o nosso comportamento na nossa vida. Aquilo que a gente acha que é valor, aquilo que a gente acha que deve fazer ou deve deixar de fazer. Quem a gente deve se relacionar ou deixar de se relacionar. A tela é o self. O que a gente pinta na tela é o ego. Mas nós somos o self, né? Nós somos essa parte interna, essa nossa verdade de quem
nós somos verdadeiramente. Eu não sou psicólogo, eu não sou psiquiatra, eu estou falando de uma maneira mais simples, algo muito complexo, para vocês entenderem o que é a meditação, o que é o autoconhecimento dentro desses conceitos. São conceitos, tanto em Freud quanto em Jung, conceitos muito bem trabalhados, mas para vocês entenderem como é que funciona a meditação. Então, o autoconhecimento e a percepção da identidade individual parte do ego. Quando você fecha os seus olhos, a voz que vem falando assim, esse negócio não vai dar certo, que coisa chata, que negócio sem lógica, isso não vai levar a lugar nenhum. Isso é o ego. O ego está conversando com você e desde a infância ele foi sendo criado, você vai introjetando esses valores externos, né? Você internaliza esses valores que são dos outros, da sociedade, para dentro de você desde o nascimento. E aí você se compara com o outro, você quer saber o que o outro pensa de você, como o outro está fazendo, como o outro é feliz, como o outro faz ou deixa de fazer. De forma que esse tipo de caminho é um caminho das aparências, é o caminho do status, das opiniões dos outros, e vai afastar você do seu self. O self que é a sua verdadeira essência. Então a metanoia é o processo pelo qual você deixa de ouvir o ego e passa a valorizar o silêncio dentro da sua mente. É a forma de você aprender a dar férias para a sua mente, a não pensar em nada, a ter um resguardo daquilo do seu eu verdadeiro. Então, através da meditação, o que se busca, o que se quer, é alcançar, é ter conhecimento desse vazio, que é o self, silenciar o ego. O pensamento vai passar na sua cabeça, óbvio, não tem como você colocar uma mordaça no ego, mas tem como você observar o pensamento e dar tchau pro pensamento na sua cabeça e ficar com silêncio, ficar com vazio, ficar com a tela em branco. Esse processo, essa mudança de visão que você tem do ego para o self, em busca do vazio, isso se chama metanoia. Depois vocês podem pesquisar aí na internet. A metanoia é esse processo. Via de regra, ou a pessoa vai ter um longo caminho de meditação, ou ela vai encontrar através do yoga, ou a pessoa vai encontrar através de esporte, não é que precisa da concentração, que eu vou falar aqui rapidamente, mas você vai mudar a sua mente, você vai mudar o modo de você pensar, você vai mudar o seu foco interno. E essa mudança da jornada interna ela é essencial. É isso que é a meditação, de uma maneira mais racional. É você passar a questionar o que a sua voz interna está dizendo, o que seu ego está dizendo. Desconstruir esses padrões artificiais que foram lançados na sua cabeça e abraçar essa nova perspectiva, alinhada com o self, alinhada com a sua verdade interior. Então, o medo que você tem de acontecer alguma coisa com você, com seu filho, com seu trabalho, com seu carro, esse medo, essa insegurança, essas situações são autoimpostas de restrições, elas não fazem parte da sua vontade, dos seus valores, do seu mundo real, da consciência de si. Porque é muito barulho, o ego faz muito barulho. E para você encontrar a consciência de si, você precisa saber silenciar o ego. Essa busca do conhecimento pessoal, do crescimento espiritual, é um estilo de vida mais autêntico que busca saber quem é você. Então a metanoia, ela envolve desapego, desapegar do que o ego está falando para você, desapegar dessa camada superficial da mente, né? Você buscar reconexão com seu self verdadeiro, com seu eu verdadeiro,
e a partir de então passar a viver de acordo com seus valores, com as suas paixões. Você só começa essa caminhada do autoconhecimento através da meditação, através da análise interna, né? Através do trauma também. Quando existe um trauma muito forte na sua vida, uma perda muito grande, uma ruptura de valores muito grande, pode te levar à metanoia também. A vida ela pode te levar para a metanoia. É difícil você, às vezes, compreender lendo um livro, assistindo aqui uma live, de como iniciar a metanoia. Eu estou tentando explicar a forma mais simples, porque nós temos sombras, né, os nossos pensamentos negativos, nós temos a nossa persona, existem pessoas com transtorno. Juliana entrou, Camila Romano, Rodrigo, Salviano, um abraço a todos aí, o Garajal. E aí você precisa então vencer esses obstáculos, né, que estão dentro da sua própria cabeça. O autoconhecimento é essa exploração e compreensão do seu self. Você está buscando compreender o seu self e distinguir do seu ego, essa voz na sua cabeça, os pensamentos que vêm na sua cabeça, quando eu falo assim, pensa numa Coca-Cola. Aí vem a Coca-Cola e traz um outro pensamento de um copo com gelo e traz um parque. Isso é o ego que está construindo, não é? Você precisa ir mais profundo, procurar aquilo que está por trás dessas imagens. E quando você passa a focar no que está por trás das imagens, você entra no processo de metanoia. Né? É esse processo de você olhar para dentro. É muito simples, não é nada complexo, é uma coisa muito fácil. Só que você precisa encontrar o caminho de driblar os próprios pensamentos, as suas emoções, os valores, as motivações, passar por cima disso para você alcançar o self, né? Deixar os valores externos e passar a perceber os valores internos. Essa capacidade de você mudar o foco do ego para o self e identificar quem você é, a gente chama de metanoia. As pessoas estudam isso, né? O que é metanoia, como você faz esse processo, e é o primeiro passo do autoconhecimento, de você conhecer o seu verdadeiro eu, o seu eu autêntico, o seu eu verdadeiro, que vai possibilitar você crescer nas áreas que você verdadeiramente reputa importante, que tem a ver com a sua personalidade. Então a metanoia é transferir o seu foco do ego para o self, para o silêncio. E aí vai desencadear uma necessidade de mudança interna, de transformação interna, e você abre esse processo de metanoia. O ego, todos têm um pouco, não. A Tati perguntando, todos nós temos um ego. O ego é a nossa referência, a nossa ligação com o mundo externo, com os valores externos. Você pode ter um ego controlador, um ego que houve uma ruptura por traumas, um ego doente. A gente tem aí o narcisismo, onde a pessoa quebra o seu ego, o seu modo de ver de uma maneira tão intensa que cria um outro ego. E é um assunto que praticamente não tem fim. Mas, sim, todos nós temos ego. E a gente precisa ter atenção não ao ego, mas o que está por trás do ego, ao silêncio. Eu costumo falar assim, que está por trás do ego, essa tela em branco que está por trás do ego. Porque é nele que se encontra o self, e o self é o seu verdadeiro eu. E a metanoia, que é esse processo de você deixar de focar o que vem na sua mente para se apegar ao vazio, aquilo que é o nada, isso é um processo de meditação, de qualidade. É um processo de paz, é um processo que vai trazer um refrigério para sua mente, que vai trazer um equilíbrio emocional para você. De uma maneira mais simples é isso,
a importância, o valor da meditação, para você alcançar o autoconhecimento e ter esse equilíbrio. E não sou eu só que estou falando, ou os budistas, ou os religiosos, que a gente vai traçar uma linha aqui. A neurociência fala isso, né? Há uma transformação física do cérebro, de partes que são ativadas através da meditação. Você muda o seu cérebro, você muda a sua forma de pensar, você diminui o estresse, a depressão, mas a meditação não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com espiritualidade, né? Pode haver também. Eu tenho a clara percepção que quando você está no terço, rezando o terço, ou orando, você faz um tipo de meditação. Mas não tem nada a ver meditar com religião, com espiritualidade. São coisas distintas, são coisas diferentes. Não é religião. Eu mesmo tive uma porta de entrada muito grande na meditação através do esporte. Vocês sabem que nas artes marciais você tem sempre uma motivação de meditação ativa. No Muay Thai, por exemplo, você tem uma dança antes da luta que se chama Wai Kru. Vocês podem ver aí na internet os lutadores do Muay Thai dançando o Wai Kru. O Robson falando, psicólogo, aí ele sabe da importância de tratar dos pensamentos, que a meditação é ciência, sem dúvida alguma. Minha cantora predileta, Luciana Ferrari. Boa noite, Luciana. Então, a neurociência, ela prova que a meditação é uma ciência de fato, não é? E a arte marcial, ela trabalha isso há centenas de anos. O Muay Thai, através do Wai Kru, no Karatê você tem os katas, e o kata, que é aquela sequência de atos que você tem, é uma meditação ativa. Tem inclusive na internet, vocês podem procurar o Sensei Hélio Arakaki, que ele fala exatamente disso, né? É um estudo dirigido para a meditação, para o autoconhecimento, kata. O Wai Kru é a mesma coisa. Hoje eu faço natação. E a natação, sem o autoconhecimento, sem essa percepção, é muito difícil. Você ficar 1, 2, 3 horas nadando, olhando azulejo, ou no mar, ou numa lagoa, que é muito pior porque você não enxerga absolutamente nada. Se você não se der bem com você, com seus pensamentos, você não vai conseguir fazer a natação. Você não vai conseguir correr. Você precisa cuidar dos pensamentos, porque o ego vai tentar te persuadir a não fazer aquilo. Ele é sempre do contra, né? O Ralph Pereira, a mesma coisa acontece com a música, quando tocamos instrumento. Ah, muito bem lembrado aí o Ralph. A música te leva a uma onda de autoconhecimento, de percepção, muito importante, porque você desliga dos problemas. Esse desligar dos problemas é uma forma de meditação. Quando você toca um instrumento, quando você está nadando, quando você está se preparando, se concentrando para uma luta, você desliga dos seus pensamentos, dos seus problemas. Você entra em zen. Os americanos falam em flow, né? Você entra em flow. E aí você vai naquele ritmo. E eu nem vi passando o tempo. Eu estou aqui nadando, fiquei horas e me perdi no tempo. Eu fiquei aqui tocando o instrumento, fiquei horas e nem percebi. Eu fiquei aqui joguei um videogame, um PlayStation, e nem percebi que passou tantas horas. Eu vi um jogo de futebol na televisão e nem vi. Você entra nesse modo zen. Você esquece dos seus problemas. A meditação é isso. Só que não há uma motivação externa. A motivação é você mesmo. É você com você, parado, quieto. A qualquer hora, a qualquer momento, você pode entrar numa onda que vai permitir você descansar a sua mente dos pensamentos. Então, o que tem em conjunto, né, o esporte e a meditação, que eles têm em comum é a concentração. A Luciana falando,
Penso que a meditação pode ser exercida até em pequenos momentos, com certeza, do cotidiano. Estar inteiro no momento presente, focado na ação do momento, também pode proporcionar esse acesso zen. É exatamente isso daí. Às vezes, 1 minuto que você para dentro do carro no trânsito, você pode entrar em zen. Isso é um ouro, é uma coisa muito importante que as pessoas não sabem, não é? De você fazer uma meditação com os olhos abertos, você caminhando, você nadando. A Luciana é uma cantora, você cantando entra em zen. O Ralph é instrumentista, colega advogado, instrumentista. Tocando, você entra em zen, você jogando, você correndo, você lutando, você entra em zen. O zen é essa situação de você desligar os seus pensamentos, os seus problemas. Porque a mente da gente é como se fosse um programa Windows, um computador, cheio de programas abertos. Então você tem vários programas abertos, várias janelas abertas, tudo ao mesmo tempo agora. A meditação é você ir apagando esses programas, para você só abrir os programas quando precisa. Mas quando você está meditando, você apaga tudo. O seu computador ele vai funcionar melhor quando você está só com o Word aberto, por exemplo, ou só com a internet aberta. Mas se você abre a música, a internet, dentro da internet você abre o YouTube, você abre o Spotify, você abre uma televisão, você abre vários programas, um jogo, seja vários aplicativos, tudo ao mesmo tempo agora, você se perde nesse emaranhado de informações, de funções que vão ser inúteis na sua vida. A mente da gente é assim. A mente da gente são vários programas abertos ao mesmo tempo. Você está pensando no prazo, você está pensando no relacionamento, você está pensando no dinheiro, você está pensando na alimentação, no seu filho, no seu cachorro, no celular, no carro. E você vai abrindo e não fecha nada. E fica tudo aberto, tudo ao mesmo tempo. A Juliana falando, o meu zen realmente é quando eu vou para dançar na academia. E isso me ajuda exatamente. Você está dançando e esquece os problemas. É o lado zen, de você ir desligando as telas do computador da sua cabeça. E aí a meditação, essas férias que você dá instantânea para sua cabeça, para sua mente, dentro do silêncio, ligado ao self. Não é? Esses vários programas ligados ao mesmo tempo vai trazer poluição mental. E você tem que saber apagar isso daí. A Juliana completa. E se a gente não para um pouco, a gente fica totalmente exausto, né? Fica cansado, sem ter feito nada. A mente, ela precisa ser cuidada. Você precisa colocar a sua mente como prioridade, a sua mente como prioridade, até para você ajudar os outros. A Jéssica, doutor, boa noite. Acredito que a leitura também nos proporciona. Quando você gosta de ler um bom romance, um bom livro, até mesmo de direito, você se perde ali dentro e aí você também consegue esse refrigério. Ou seja, são várias formas que vocês estão aí falando e que eu concordo. Vocês entenderam o que é Zen. O Zen é você desligar dos seus problemas. Pode ser no bar com os amigos, que é muito recorrente com as pessoas, e aí procura o álcool, que é uma droga depressiva, mas ali você está no momento zen, passa ali 5 horas, parece que foi 2 minutos. Quando você está numa praia lá descansando, passa 2 dias, parece que passou tão rápido, porque você estava ligado, estava desligado dos seus problemas. Esse modo zen você pode conseguir através do autoconhecimento. Você pode conseguir através de um jogo de computador, do PlayStation, de uma leitura, de um esporte. Disso tudo você pode trabalhar. A Luciana, o celular também nos coloca no looping de estresse e pensamento acelerado e a gente não percebe. Você fica sendo influenciado por doses cavalares de valores externos que não são seus valores. O ego adora isso
E depois ele vai te cobrar. Olha, o outro fez isso, o outro fez aquilo, o outro comprou um carro e começa a te comparar. A comparação é típica do ego e vai te deixar num inferno astral muito grande, se você não souber desligar essa voz do ego dentro da sua cabeça. De forma que a atividade intensa da mente, através do celular, através dos outros, desses valores externos, ela cria um mundo de dor, um mundo de distanciamento do self, de bagunça dentro da sua cabeça, de muito barulho dentro da sua cabeça, e vai ser muito complexo para você ter um equilíbrio, ter uma paz mental, saber dormir bem, acordar bem, fazer as coisas que você quer fazer. E dentro da advocacia, que já é uma profissão árdua, ela vai trazer elementos para o seu desequilíbrio mental de uma maneira muito intensa. Não é? Os prazos, as reclamações, as obrigações, um erro que você pode ter e pode botar a pessoa na cadeia, ou perder o patrimônio, ou perder a guarda do filho. Isso tudo vai acumulando na sua cabeça e você age numa ansiedade do que pode acontecer no processo ou deixar de acontecer no processo, e isso piora muito a situação do advogado no seu dia a dia. A Tati falando, então o Zen é uma forma de se desligar dos problemas cotidianos no dia a dia? É exatamente isso. Tati, o Zen é você se ligar ao Self. O Self é seu eu verdadeiro. Só que ele é o silêncio, ele é o vazio, ele é o nada e o tudo. Ele é quem é você de real, sem influências externas. Então você precisa procurar o vazio dentro de você. E assim você encontra o Zen. Esses budistas, eles encontram o caminho do Zen e ficam horas ali meditando. Né? Com o tempo, vocês aprendem esse caminho. É claro que não é do dia para a noite. Vocês começam devagar. E depois, com o tempo, vocês vão aprofundando. E o resultado é a paz interna que vocês vão ter. A Ana Paula falando que advogar é uma responsabilidade muito grande. Sim, é uma responsabilidade grande. Nossa, mas a gente precisa saber até onde é a nossa responsabilidade, até onde é a responsabilidade do outro. E precisamos saber um tempo para desligar essa preocupação, essa responsabilidade que nós temos, até para você encontrar soluções. Porque a meditação é algo muito interessante, onde você consegue achar as respostas dos seus problemas, não pensando no seu problema. É exatamente o Zen, onde você tem a sabedoria de achar as respostas, não pensando naquilo que te traz a dor de cabeça. Não é? Você tem que assumir a sua responsabilidade como advogado, tem que assumir os seus erros, mas você também tem que saber que o problema, às vezes, não é seu. O problema é do outro. Até onde vai a sua responsabilidade e até onde vai a responsabilidade do outro. Você preocupar pelo outro não é um caminho saudável. E a advocacia, às vezes, ela te leva a trazer uma preocupação pelo outro, pelo que o outro fez ou deixou de fazer. Então, a meditação é um remédio. A meditação é uma medicina. A meditação, ela não é doce, nem é fácil no início, mas ela vai resolver os seus problemas de uma maneira muito mágica, que é você não fazendo nada. É você não pensando em nada. E aí eu quero lançar esse desafio para vocês, de vocês fazerem uma meditação de 10 minutos a partir de hoje, para vocês terem um novo nível dessa percepção em 5 dias. Quem não conseguir fazer 10 minutos de meditação, e eu vou passar aqui os caminhos para vocês meditarem, vocês podem fazer 2 minutos. Em 5 dias, eu garanto que vocês vão encontrar um novo eu. Minha prima Neide, um abraço, boa noite. Vocês vão encontrar um outro eu. Tem um conto budista que fala que um executivo chegou para um budista e falou assim: como é que eu encontro a paz interna, o equilíbrio interno? Aí esse estudioso de Buda falou: olha, você tem que meditar 1 hora por dia. Aí ele respondeu: 1 hora por dia sem fazer nada? É impossível, eu não tenho esse tempo. Eu tenho muitas coisas para fazer.
Não tem como eu ficar 1 hora parado sem fazer nada. Aí o mestre Buda falou para ele assim, então você precisa meditar 2 horas por dia. Porque a gente precisa arrumar esse tempo para a gente mesmo, né? De se centrar, de se colocar em primeiro lugar, frente ao vazio. Você só se conhece no vazio. Você só se conhece quando você permite um tempo para você sem os pensamentos. É claro que os pensamentos eles vão chegar na sua cabeça e você gentilmente vai olhar para o pensamento, dar um tchau para ele, esperar o outro pensamento vir, dar um tchau para ele, até você conseguir dominar os seus pensamentos e entrar no silêncio total da sua cabeça. Aí que você vai conseguir entrar em Zen e você vai conseguir essa saúde mental, né? O ego, ele vai fazer barulho. O ego, ele vai trazer pensamentos. O ego vai te lembrar que você precisa escrever uma coisa na agenda, que você precisa ver se seu filho está dormindo. Você precisa ver aquele prazo que está vencendo. Eles vão invadir a sua prática, mas isso você tem que saber que é o ego. Você tem que identificar que é o ego. E você vai despedir do ego gentilmente e vai observar que você é o silêncio por trás do ego. As preocupações, elas vão sempre existir, não tem como você desligar as preocupações, mas tem como você não deixar as preocupações tomarem conta da sua cabeça. Perceber que aquela preocupação chegou e você falar, agora não é hora de eu me preocupar, agora é hora de eu descansar, de eu desligar esse problema e estar focado no presente, naquele momento que você está meditando, naquele momento para que você se deu a si próprio, naquele momento que você reservou para você. E não ficar preocupado com o futuro, né? Pré-ocupando a mente, ou seja, ocupando a mente antes da hora, porque a paz e o contentamento não está no amanhã. A paz e o contentamento, ela está agora, está com você neste momento e está dentro de você. Você pode ser feliz, um momento de felicidade, quando você compra um carro, mas logo na sequência vai parecer tudo muito comum e vai surgir, o seu ego vai te pedir uma outra coisa. Você precisa ter uma viagem para você ser feliz. Porque o carro fica aqui, mas uma viagem é totalmente diferente. E quando você viaja, vem outra coisa e você precisa aprender a silenciar a sua mente e entrar no aqui e no agora. Então, no início, e aí a segunda dica que eu dou para vocês, é importante vocês procurarem aí no YouTube a chamada meditação guiada. No YouTube, no Spotify, vocês vão encontrar meditação guiada. Tem meditação de 5 minutos guiada. E vocês vão aprender qual é o caminho para vocês entrarem em Zen. Não é? E a partir deste momento, vocês construírem esse hábito da meditação. Você vai aprender a investigar o seu silêncio absoluto. Então, essa meditação guiada, no início, ela é muito importante para mostrar o caminho que você deve fazer para silenciar a mente, para prestar atenção na sua respiração, no ar que entra nos seus pulmões, nas suas narinas, no barulho que está acontecendo. O mindful, que é uma técnica também de meditação, vamos colocar assim, é você prestar atenção nos seus sentimentos, no que está na sua roupa, no seu corpo, está doendo alguma coisa, no barulho do ouvido esquerdo, no barulho do ouvido direito. E existem essas técnicas também na internet, no YouTube e no Spotify. Juliana perguntando se eu vou deixar salvo aí. Sim, Juliana. Vai ficar aí acabando, eu já vou subir essa live. Então, essas meditações guiadas, elas são muito importantes para vocês terem esse primeiro passo e investigar o silêncio absoluto dentro de você e ter esse equilíbrio emocional, esse equilíbrio mental que vai lhe trazer uma produtividade com paz, com equilíbrio, com saúde mental. E aí, como que a gente, já partindo aqui para a conclusão, como a gente se autoconhece? São vários caminhos. A sua consciência corporal, muitos aqui falaram, né, através do esporte, da luta, do yoga. A consciência respiratória, você
prestar atenção na sua respiração, sem prestar atenção nos pensamentos, só na sua respiração. Terapia, muitos psicólogos aqui hoje entraram. A terapia é uma forma de autoconhecimento. A meditação, que é o que a gente está falando. O mindful, que é você estar focado naquilo que você está fazendo. O yoga, a filosofia, são todas formas de autoconhecimento. O autoconhecimento não é religião, não é um trabalho místico, não é você ser legal com o outro, não é você ser educado, não é procurar o seu interior feminino, não é? É a capacidade de você gerenciar os seus sentimentos, a capacidade de você gerenciar os seus pensamentos, as suas emoções. E você tem esses exercícios que eu coloco para vocês aí na meditação guiada, que vocês podem procurar no YouTube, na internet, que eu acho que é um excelente caminho para vocês terem esse referencial de autoconhecimento. Com isso, gente, eu encerro essa live, desejando a vocês um caminho de autoconhecimento que traga equilíbrio emocional, que traga paz, porque a gente vê muitas pessoas, 99% das pessoas, né, com uma guerra interna dentro da cabeça, porque não é como se fosse um motor que você não coloca água para refrigerar. E aí ele vai chegar uma hora que vai fundir. E isso pode trazer doenças psiquiátricas, psicológicas, não é? Transtornos, desequilíbrios, pode somatizar, te trazer doenças físicas. Então o objetivo da meditação é fazer você saudável, mais feliz em todos os setores da sua vida. Eu espero ter ajudado vocês, vou deixar a live gravada e me coloco aí à disposição de vocês para ajudar naquilo que seja possível. Tá bom? Uma boa noite a todos, um abraço e muito obrigado.